Você pensa que alguém como eu não merece pisar nesse prédio, né? Resmungou o sargento Damon Riker, arrastando as palavras enquanto cambaleava pelo saguão revestido de mármore claro. O cheiro ácido de bourbon barato escapava de sua boca cada vez que ele respirava, misturando-se ao aroma de flores frescas e madeira polida que dava ao lugar um ar de hotel 5 estrelas. Na poltrona central, uma mulher de blusa turquesa dobrava calmamente a página de uma revista de economia, fingindo não notar o policial descontrolado que se aproximava. Mas fingir não seria suficiente por muito tempo. Vocês, Damon apontou para ela com um dedo trêmulo. Vocês que moram nesses prédios de luxo acham que podem falar com a gente como se fossem da realeza. A mulher não respondeu. Mas isso só inflamou o sargento. Ei! Ele deu um passo à frente, depois outro, as botas batendo no chão caro. Tô falando com você. Quando ela ergueu o olhar, seus olhos não mostravam medo, apenas uma calma perigosa. Posso ajudar o senhor? Perguntou ela, com um tom tão gelado que parecia cortar o ar. Essa serenidade enfureceu Damon. Ele avançou, aproximando o rosto vermelho e suado do dela, o hálito queimando como solvente. Responde direito, rosnou. Você mora aqui ou tá esperando algum ricaço te buscar? O riso dele ecoou pelo saguão, alto demais para alguém claramente fora de serviço. Ele não via uma profissional treinada. Não via uma mulher com 20 operações de campo e uma carreira impecável no governo. Para ele, Kelly Navarro era apenas mais uma mulher negra que, na visão distorcida dele, não pertencia ali. Aconselho o senhor a ir para casa, disse Kelly, firmando a revista sobre o colo. Antes que faça algo que destrua sua carreira. Um conselho simples, mas para um homem movido por ressentimento, era como jogar gasolina em uma brasa. Ele chutou a base da poltrona, derrubando a xícara de café dela no chão. O líquido escuro espirrou pelo mármore, criando manchas como pequenos eclipses. Quem você pensa que é para me dar ordem? Damon gritou, cuspindo. Vocês adoram entrar nesses lugares e agir como se fossem melhores que quem protege vocês. Kelly respirou fundo. Levantou-se devagar, revelando seu porte forte, marcado por anos de treinamento físico e militar. Última vez, sargento, disse ela. Afaste-se. Ele se inclinou ainda mais, tão perto que a sombra dele engoliu metade do rosto dela. A mão dele subiu, torta de raiva, pesada, descontrolada. E então veio o som, um estalo seco, brutal, que ricocheteou no teto alto do saguão. O golpe atingiu o queixo dela com força suficiente para fazê-la deslizar de lado, derrubando o jornal que estava sobre a mesa. Uma linha fina de sangue manchou o papel, escorrendo como tinta. Damon sorriu, porque achava que tinha acabado de calar sua vítima, mas o que ele realmente havia feito era agredir uma comandante federal de alto escalão, recém-transferida sob identidade discreta, alguém com poder suficiente para destruir não apenas sua carreira, mas toda a estrutura que o acobertava. A mão dela tocou o próprio rosto, o sangue quente entre os dedos, e com uma calma aterrorizante, Kelly ergueu o olhar. O olhar de alguém que havia decidido que a justiça, naquele dia, não iria esperar.
O recepcionista mal conseguiu respirar antes que o sargento Damon Riker avançasse um passo, apontando o dedo trêmulo para ele. Mas foi o momento anterior que marcou a virada. Quando Kelly Navarro ordenou que ele recuasse, Damon não suportou o golpe no ego. Sua expressão se retorceu, não de dor, mas de humilhação. Uma humilhação que ele não permitiria que o mundo visse. Vai chamar quem? Debochou, aproximando a mão suada da manga de seda turquesa dela. Seus dedos tremiam enquanto tentavam agarrar o tecido. Eu mando aqui, mando em você, e quero ver que tipo de mulher acha que mora num lugar assim. A mão dele fechou-se em torno da manga dela como uma garra. Kelly reagiu com a frieza de quem lê movimentos antes mesmo que eles existam. Seu corpo não hesitou. Um golpe rápido, direto no pulso dele, tão preciso que parecia cortar o ar em fatias. Eu disse para soltar. A voz dela desceu uma oitava, grave, controlada, perigosa. Damon recuou meio passo, não pelo golpe, mas pela afronta. Uma mulher, e mais ainda uma mulher negra, ousando repeli-lo. A raiva evaporou todo o álcool. Agora você passou do limite, sussurrou, a voz baixa demais para ecoar, mas carregada de violência. Ele girou o tronco e lançou o corpo inteiro para frente, o punho vindo com força bruta. Não havia técnica, apenas fúria. Kelly viu tudo. Poderia quebrar o braço dele. Poderia derrubar o ombro dele. Poderia deixá-lo incapaz de levantar por semanas. Mas ela não o tocou. As câmeras no teto brilhavam como olhos de uma testemunha silenciosa. Se fosse ela a atacar, a narrativa se inverteria. E ele seria protegido pela Irmandade que sempre absolve seus erros. Então, ela esperou. O punho atingiu sua face com um impacto que soou como uma placa batendo em concreto. Sua cabeça virou, o gosto metálico tomou a boca e o corpo quase caiu. Quase. Kelly se apoiou no braço da cadeira e se ergueu, firme, respirando como alguém treinado para não reagir ao instinto. O sangue desceu pelo canto de sua boca, manchando a seda turquesa. Um contraste brutal entre violência e elegância. Damon sorriu, o sorriso horrível de quem acha que venceu. É isso que acontece quando você esquece seu lugar, ofegou, exibindo os nós dos dedos vermelhos. Agora fica quieta e... Kelly cuspiu sangue no chão de mármore e levantou o rosto devagar. Ela não via um agressor, via um suspeito. Damon percebeu tarde demais. Ela estava registrando tudo, o distintivo dele. 2.941, virado ao contrário. O relógio do saguão, 0,952. As testemunhas, o porteiro escondido atrás do balcão, a entregadora paralisada na porta e o motorista do aplicativo observando assustado pelo vidro. Você acabou de destruir sua própria vida, disse Kelly, com a voz firme apesar da dor pulsando na mandíbula. Uma constatação, não uma ameaça. Damon vacilou, o sorriso sumiu, o pânico então tomou o lugar. Cale a boca! Gritou, olhando ao redor e percebendo que todos o encaravam. Ela me atacou! Vocês viram? Foi ela! Eu estava tentando ver se estava tudo bem e ela ficou fora de controle. Kelly não respondeu. Apenas observou o teatro patético dele. O porteiro, enfim, encontrou coragem para pegar o telefone. E Damon explodiu. Larga esse telefone! Vociferou, marchando até o balcão. Ela me agrediu. Ela...
Quando percebeu que sua versão não estava colando, ele partiu para a única tática que homens como ele conhecem: violência disfarçada de autoridade. Ele avançou, golpeou o braço de Kelly para afastar a mão dela do bolso e torceu seu pulso para trás, empurrando-a contra a cadeira. "Pare de resistir", gritou, olhando diretamente para a câmera. "Você está presa." Kelly sentiu as algemas apertarem com força cruel, ferindo a pele, cortando a circulação. Ela contou mentalmente, num ritmo constante que aprendeu em operações de alto risco. 1, 2, 3. Respira. Observa. Registra. O recepcionista finalmente conseguiu gritar: "Sargento, ela mora aqui. Ela é residente. Por favor, pare." Damon girou a cabeça como um animal acuado. "Mais uma palavra e você é preso por obstrução", berrou. "Essa mulher é perigosa. Olha o que fez comigo." Ergueu a mão ferida, tremendo, como se aquilo provasse algo. Kelly o encarou, serena, mesmo algemada, mesmo ferida, mesmo sangrando. E naquele instante, Damon percebeu, tarde demais, que não tinha acabado de dominar uma vítima. Tinha acabado de atacar a pessoa errada. Kelly Navarro permanecia em silêncio absoluto, a cabeça levemente inclinada para a frente, escondendo o brilho estratégico nos olhos. Cada músculo estava tenso, mas controlado. Ela sabia que o próximo movimento não precisava ser dela. Ele se entregaria sozinho. Ao longe, o som agudo das sirenes crescia, atravessando o saguão silencioso, quebrando a falsa sensação de vitória do sargento Damon Riker. Ele relaxou os ombros, aliviado, acreditando que a situação estava sob controle. "Acabou", murmurou perto do ouvido dela, o hálito carregado e suado beijando seu pescoço. "Você escolheu o dia errado, querida, e o homem errado." Kelly fechou os olhos por um instante, calculando mentalmente cada peça do tabuleiro. Sabia que ele não tinha ideia. Havia acabado de cair em sua própria armadilha. Cada passo que dava, cada movimento, só aprofundava o buraco que cavava para si mesmo. As luzes intermitentes das viaturas piscavam através das paredes de vidro, refletindo no mármore polido e transformando o saguão em um caos coreografado de vermelho e azul. 2 carros da polícia pararam abruptamente na calçada, os pneus rangendo na pedra. Em segundos, 4 policiais entraram correndo, mãos nos coldres, olhos atentos e corpos preparados para qualquer resistência. O sargento Riker imediatamente apontou para Kelly. "Aqui! A vítima está aqui!" Gritou, tentando convencer os novos colegas de que era ele quem precisava de ajuda. O policial Marcus Flynn, enorme e de expressão rígida, aproximou-se primeiro. Seus olhos percorreram Damon e Kelly, avaliando rapidamente a cena, sem perguntas, sem checar se Damon estava sóbrio. Apenas olhou para a mulher algemada à sua frente. "Ryan, você está bem?" disse, apoiando a mão no ombro de Damon, como se fosse a normalidade de um dia de trabalho proteger os próprios colegas, ignorando completamente a mulher que estava ferida. Damon respirava pesado, enxugando o suor da testa, fabricando uma história de vítima exausta. "Só fui verificar os registros e ela me atacou",
Começou a gritar, a agitar os braços, a me atacar. Kelly observava silenciosa, vendo a mentira se formar rapidamente no cérebro dele, e a facilidade com que Flynn aceitava tudo como verdade. «Ataque a policial?» perguntou Flynn, agora olhando diretamente para Kelly. Um gigante intimidante, preenchendo todo o espaço, como um martelo procurando prego. «Qual é o seu problema de atitude, moça?» Kelly ergueu os olhos, fixando o dele com calma absoluta. Cada detalhe registrado, distintivo, fardamento, sinais de desgaste nas botas. «Oficial Flynn», disse firme e clara, apesar da mandíbula latejando, «gostaria de denunciar a agressão cometida por este homem. Ele estava embriagado, fez investidas sexuais e, quando me recusei, me agrediu fisicamente. Há testemunhas e provas em vídeo. O sargento Riker soltou uma risada nervosa e alta, tentando retomar o controle da narrativa. Olhe para ela. Olha como está vestida. Deve ter tomado algo. Deve estar paranoica. Flynn olhou para o sangue na seda turquesa e para o distintivo torto. Tomou uma decisão. A aparência, o uniforme e a mentira dele valiam mais do que a verdade. Silêncio, ordenou Flynn, levantando a voz para Kelly. Eu não pedi que você falasse. Tem direito a permanecer em silêncio, então use-o. Um policial mais jovem, Evan Trent, juntou-se ao grupo, ansioso para agradar. Ele apertou ainda mais as algemas de Kelly, como se pudesse controlar a situação com força física. Fica tranquila, Ryan. Digo, Kelly. Conseguimos. Vamos tirá-la daqui antes que cause mais problemas, disse Damon, lançando olhares nervosos para os moradores que observavam do mezanino. Telefone gravando, todos registrando cada passo. Kelly foi empurrada para fora do saguão que chamava de lar, mantendo a cabeça erguida, recusando-se a ceder à humilhação. Seu olhar se encontrou com o do recepcionista David, um simples aceno dizendo: preserve tudo, esteja atento. No sol forte, ela sentiu o calor, mas mais intenso era o peso da injustiça. Os transeuntes pararam, observando uma mulher negra, elegante, sendo conduzida por policiais brancos. Julgamentos silenciosos surgiam nos olhares. Trent empurrou Kelly contra a lateral da viatura. Abra as pernas, ordenou, examinando com precisão invasiva. Procurava armas, mas não encontrou nada além de sua carteira, suas chaves e sua dignidade intacta. Muito dinheiro aqui, comentou Trent, folheando a carteira, tentando justificar sua suspeita infundada. Damon encostou no carro, acendendo um cigarro com mãos trêmulas, soprando fumaça e ordens. Kelly, dentro da viatura, observava. Sabia que cada detalhe estava registrado, cada testemunha anotava mentalmente. E, mais importante, ela tinha tempo. Tempo para deixar a corrupção se expor sozinha. A fumaça do ar-condicionado se misturava ao calor da viatura, enrolando-se em espirais sobre o corpo de Kelly Navarro, enquanto ela calculava mentalmente cada violação cometida contra seus direitos federais. Artigos do Código dos Estados Unidos passavam por sua mente. 42 USC. Parágrafo 1983. Ação civil por privação de direitos. Cada rosto no banco da frente, Flynn, Trent, Riker, era arquivado em sua memória como prova silenciosa. Flynn resmungava, forçando Kelly a acomodar-se no estreito banco de trás.
O plástico rígido pressionava suas pernas, projetado para causar desconforto e confusão. Mas ela não era vítima, era predadora em cativeiro, aguardando que a fechadura de sua liberdade fosse acionada. Assim que a porta se fechou com estrondo, aprisionando o calor e o cheiro de suor, ela ajustou o corpo e discretamente acionou seu relógio tático, um dispositivo do FBI. Um pressionar de botão, 3 segundos firmes e um sinal silencioso foi enviado para o escritório de campo, avisando: agente em perigo. A viatura arrancou com sirenes curtas, liberando o trânsito, enquanto o veículo particular de Riker seguia logo atrás. Um comboio de corrupção atravessava a cidade. Kelly se encostou no plástico frio, fechou os olhos e registrou cada conversa, cada risada, cada comentário desdenhoso sobre ela. A viatura estava impregnada de cheiro de produto de limpeza industrial, misturado a restos de vômito, uma agressão sensorial à altura da verbal. Flynn dirigia com uma mão no volante e outra segurando o rádio. Trent, no banco do passageiro, ria de algo na tela do celular, alheio à mulher sangrando e aos direitos que estavam sendo violados ativamente. Você acredita nessas pessoas? Murmurou Flynn, balançando a cabeça. Olha como entram no Kensington, como se fossem donos do lugar. Provavelmente usam vouchers ou algum tipo de loteria de ação afirmativa, riu Trent, concordando com a cabeça. Sentada ali como a rainha de Sabá, lendo o jornal. Kelly registrava mentalmente cada palavra, cada tom. Memorava os preconceitos, o sarcasmo, os olhares. Cada comentário se tornava agravante de crime de ódio em potencial. Cada gesto era prova de desrespeito institucional. Ei, garota! Trent falou de forma zombeteira, espiando através da divisória de arame. Você é profissional ou trabalha por conta própria? Precisamos saber para o relatório. Kelly manteve o rosto impassível. Sou funcionária federal, disse calmamente, constatando um fato que poderia salvar sua própria vida. Um aviso silencioso. Parem antes que sigam o caminho errado. As risadas continuaram, mas o GPS de Kelly piscava em vermelho na tela de seu relógio. 16 quilômetros até o prédio federal. Prioridade máxima, sinal criptografado. Ela sentiu a confirmação da pulsação tática. Ajuda a caminho. Um alívio mínimo, suficiente para focar na estratégia, registrar cada palavra, cada gesto, para que a rede de corrupção fosse exposta mais tarde. A viatura chegou ao estacionamento dos fundos da delegacia, uma fortaleza de tijolos e concreto cercada por arame farpado. O carro de Riker estacionou torto. Ele tropeçou ao sair, tentando aparentar estabilidade, mas tremia. Aproximou-se da janela de Kelly. Pronta para seu close, querida? Provocou com um sorriso predatório. Reservei uma suíte especial ao lado do banheiro. Flynn abriu a porta dos fundos, empurrando Kelly para fora sem a menor cerimônia. Ela caiu de pé, desequilibrando-se, mas rapidamente recuperou a postura. Mãos ainda algemadas, cercada por 3 homens que a subestimavam por gênero, raça e status, ela observava o ambiente. Câmeras externas piscando, cada segundo gravado, cada passo registrado. Quando se aproximaram da porta de metal da área de reservas, Kelly recitou calmamente: Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá e será usado contra você em tribunal. O sorriso arrogante de Riker vacilou, a autoridade dele ameaçada pelo conhecimento silencioso da agente.
Flynn não sabia como reagir. Apenas empurrou Kelly pela porta de metal para dentro da sala de processamento, fervilhando de atividade. Kelly permaneceu firme. Cada respiração, cada gesto, cada palavra seria registrada, e cada movimento deles garantiria que a verdade surgisse, mesmo que demorasse. Ela não era apenas uma prisioneira, era uma estrategista, e o jogo estava apenas começando. A sala de registros da delegacia era uma sinfonia caótica de atividade. Telefones tocavam, rádios chiavam, policiais digitavam freneticamente, e o barulho da burocracia abafava o grito silencioso da injustiça. Luzes fluorescentes lançavam um tom esverdeado sobre o ambiente, deixando a pele cansada e amarelada, e o ar denso carregava o cheiro de suor velho e cera de chão. Helena Vance foi empurrada ao centro, sob o olhar curioso e cansado de funcionários, um espetáculo que Banks parecia adorar. À frente, atrás do balcão elevado, sentava-se o sargento Cole, homem grisalho, de olhos pesados, acostumado a lidar com bêbados e criminosos rotineiros. Ele ergueu o olhar sobre Helena, examinando cada detalhe. O sangue no queixo, a blusa de seda impecável, os sapatos caros, tudo destoando do perfil típico de agressor que Miller relatava. "O que temos aqui?" Sua voz rouca cortou a sala, pausando a correria ao redor. Banks enumerava as acusações como quem lê uma lista de compras: agressão a policial, resistência à prisão, conduta desordeira. Ele detalhava a alegada agressão de Helena contra Miller, ignorando completamente os hematomas visíveis em seu rosto, resultado do soco que ele próprio desferira. Cole franziu o senho, instintos alertas para as incongruências. "Ida Miller, onde estão seus ferimentos?" Miller dramatizou, segurando o cotovelo como se tivesse sido arranhado. Mas Cole notou a ausência de qualquer marca. Os olhos do sargento percorreram a sala, avaliando os sinais de mentira e exagero. "Ela está usando alguma substância?" provocou Miller, tentando intimidar. "Pode ter PCP, sais de banho. Ela é perigosa." Cole ignorou a provocação, focando em Helena. Ela permaneceu ereta, ombros firmes, falando com precisão. "Meu nome é Helena Vance." Cobertura, Seção 4, FBI. O sargento fez uma pausa, analisando o contraste entre a narrativa de Miller e a realidade diante dele. Alta, instruída, tranquila mesmo sob pressão, Helena não correspondia à imagem de uma criminosa comum. "Senhora, você tem identificação?" perguntou Cole. Ela acenou calmamente, apontando para o bolso de trás, onde Trent havia confiscado sua carteira elegante. Cole abriu a carteira, conferindo documentos, cartões de crédito e sua carteira de motorista. Tudo em perfeita ordem, combinando com a identidade de Helena Vance. "Removam as algemas para as impressões digitais", ordenou Cole. Banks hesitou, trocando olhares com Miller. "Ela está em uma instalação de segurança máxima. Se escapar, a responsabilidade será sua." Com relutância, as algemas foram retiradas. Helena esfregou os pulsos, onde linhas vermelhas indicavam a pressão do aço frio, sem emitir qualquer queixa. Cada gesto seu era calculado, cada movimento servia para preservar sua segurança e registrar provas da brutalidade cometida contra ela.
Um scanner digitalizou suas impressões, conectando seus dados ao Banco Federal. Esvaziem os bolsos, continuou Cole, entregando um recipiente de plástico. Helena retirou o relógio tático, sabendo que, mesmo fora do alcance, o sinal já havia sido enviado. O tempo de resposta do FBI seria imediato. 10h48, 34 minutos desde a agressão. O telefone na mesa de Cole soou, cortando o ruído de fundo. Ele atendeu e, ao ouvir o tenente Graves franzindo o senho, informou sobre a presença de Helena. Graves exigiu vê-la imediatamente na sala de interrogatório 2. Miller sorriu, convencido de que a situação estava controlada. Ele acreditava que Graves abafaria o caso, que Helena desapareceria do sistema. Mas Helena caminhava com a coluna ereta, mente afiada, calculando cada passo. A sala de interrogatório era fria, sem janelas, pintada em cinza opressor. Uma mesa de aço estava parafusada ao chão, cercada por cadeiras desconfortáveis, e um espelho de 2 faces dominava a parede. Helena se sentou, mãos livres agora, repousando calmamente sobre a mesa. O tenente Graves entrou, alto, magro, com olhar inabalável. Colocou uma pasta pesada sobre a mesa, o baque ecoando na sala silenciosa. Miller se encostou à porta, tentando manter a postura presunçosa. "Senhora Vance", começou Graves, voz suave e calculada. "Temos uma situação complicada. O policial diz que você o agrediu. Você diz que ele a agrediu. Podemos resolver isso agora. Assina aqui, paga uma multa de $500 e tudo desaparece. Nenhuma prisão, nenhuma acusação permanente." Miller riu baixinho, segurando um donut, açúcar escorrendo pelo uniforme. Ele acreditava que a escolha estava ao seu favor. Mas Helena permaneceu impassível. Seus olhos nunca se desviaram, silêncio absoluto preenchendo o espaço. Ela sabia que o jogo real estava apenas começando. O papel diante de Helena era um insulto à inteligência, uma confissão de conduta desordeira digitada em fonte preta, legível, admitindo comportamento agressivo. Mas ela não era uma vítima passiva. Por trás da aparência calma, o predador despertava. "Tenente Graves", disse ela, voz baixa, firme e imponente. "Acredito que esteja familiarizado com o título 18 do Código dos Estados Unidos, seções 241 e 242. Conspiração contra os direitos e privação de direitos sob pretexto de lei." Graves congelou, mãos ainda sobre o papel, olhos semicerrados. O verniz da mesa parecia rachar sob a tensão. "Com licença, você é advogada?" A voz dele falhou. Helena inclinou-se, cotovelo sobre a mesa, ignorando a dor na mandíbula. "Não sou advogada, tenente, mas conheço a lei melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Coagir alguém a confessar um crime para encobrir agressão policial é um crime federal, passível de até 10 anos de prisão." Miller recuou, tropeçando na própria arrogância, o donut esquecido na mão. "O que você disse?" Avançou, agressividade crescente. "Está ameaçando um oficial superior? Adicione isso às acusações." Graves levantou a mão, tentando interromper, mas seu olhar estava fixo em Helena. Não havia medo no rosto dela, apenas a frieza absoluta de quem segura a mão vencedora em um Royal Flush. "Quem é você?" murmurou Graves, a ficha caindo lentamente. Helena sorriu, sem humor, os olhos intactos, mirando o espelho, a câmera, o público invisível que sabia que viria. "Apenas um cidadão preocupado, tenente."
Mas 3 minutos depois, enquanto o som de veículos pesados e helicópteros invadia o prédio, Helena sussurrou quase inaudível: "Quando minha equipe chegar, o senhor vai descobrir quem realmente sou e vai se arrepender." O estrondo baixo começou a vibrar pelo chão. O caos se instalou no corredor. Telefones tocando, gritos, passos pesados. Helena recostou-se na cadeira, ajustando a blusa de seda azul, sentindo o poder da mudança, saboreando o medo emanando deles. Graves abriu a porta para espiar, mas foi interrompido pelo sargento Cole, pálido, segurando algo como uma granada ativa. Uma pasta de couro elegante. "Tenente, você precisa ver isto." O objeto repousava sobre a mesa, e ao abrir, a luz refletiu no escudo dourado. Departamento Federal de Investigação. A foto mostrava Helena, calma e composta. Agente especial, Helena Vance. Operativa sênior de terrorismo doméstico e direitos civis. O silêncio caiu sobre a sala, como uma sentença de morte. Graves encarava o distintivo sem fôlego, sem palavras. Miller, ainda bêbado, semicerrava os olhos, incapaz de compreender. "Meu Deus!" sussurrou Graves, as palavras quase inaudíveis. "Você tem noção do que fez?" explodiu ele, empurrando Miller contra a parede. "Ela não é apenas uma agente federal. Ela é sênior. Ela nos investiga." Helena observava, distante, calculando cada movimento. Um leve inclinar à frente captou a atenção imediata dos dois homens. "Sargento Cole, que horas são?" Sua voz cortou o pânico. 10h56, senhora." Tremia o braço do sargento. Helena repetiu para si mesma: "Meu time chega cedo." Como se orquestrado, persianas se fecharam, portas trancadas, e o estrondo de granadas de efeito moral ecoou pelo saguão, sinalizando o fim do jogo para quem subestimou a presa. O poder tinha mudado de mãos. Helena Vance não era mais refém. Era a caçadora. Bang! Bang! O som ressoou com força, cortando cada murmúrio da delegacia. "Atenção, agentes federais! Armas baixas! Mãos para o alto!" Os comandos eram claros, coordenados, avassaladores. Não havia pânico, apenas precisão. Graves recuou da mesa, mãos erguidas, olhos suplicantes para Helena. O negociador arrogante desaparecera, substituído por um homem apavorado. "Agente Vance, por favor", gaguejou Graves. Eu estava apenas seguindo o procedimento. Você e seu colega escreveram relatórios falsos, tentaram coagir uma confissão, ignoraram a evidência da agressão. Completou Helena, levantando-se. Ela não precisava de permissão. Era dona da sala, dona do prédio. Ela pegou o distintivo da mesa, fechando-o com um estalo seco, guardando no bolso, e voltou seu olhar para Miller. O policial escorregava pela parede, horror estampado no rosto. A coragem do uísque se evaporara, substituída pela náusea da constatação. "Você perguntou para quem eu ia ligar?" disse Helena, caminhando até a porta. "Não liguei para ninguém. Eles já estão aqui." O chute abriu a porta no exato momento em que 6 agentes táticos entraram, rifles AR-15 em punho, coletes à prova de balas reluzindo. Jackson, o líder da equipe enorme e imponente, avistou Helena, abaixou a arma e ordenou: "Isolem o corredor." Ele correu até Helena, examinando seu rosto machucado e o corte no lábio. "Status, agente Vance." "Seguro, Jackson. 2 hostis na sala.
Um embriagado, um conspirador, respondeu Helena, calma e precisa. O saguão se transformou. A delegacia, antes antro de corrupção, agora estava sob ocupação federal. Agentes do FBI se moviam com precisão cirúrgica. Os policiais locais eram reduzidos a figuras perplexas e amedrontadas. Telefones arrancados, computadores confiscados, armas recolhidas. Cada canto do prédio desmontado metodicamente. Um médico tratou do corte de Helena, mas ela recusou o gelo. O inchaço precisava ser visível, a prova de que a agressão ocorrera. O agente especial Robert Thorne entrou, terno impecável, rosto sombrio, e dirigiu-se diretamente a Helena, ignorando Henderson, o chefe local que tentava se aproximar. Descreva a gravidade, disse Thorne, baixo e perigoso. Mandíbula intacta, senhor. Orgulho ferido, mas temos tudo o que precisamos, respondeu Helena. Mais do que precisamos, murmurou Thorne, percorrendo a delegacia com olhar de desgosto. Já estou com o procurador federal na linha. Não vamos prender apenas Miller. Vamos desmontar toda a cadeia de comando que negligenciou e obstruiu. A porta da sala de interrogatório se abriu. Miller foi arrastado para fora, um desastre humano. Uniforme desalinhado, olhos vermelhos, hiperventilando. Graves o seguia, cabisbaixo, sem olhar para os colegas. Eu não sabia, gritava Miller tremendo. Era só uma verificação de bem-estar. Thorne o olhou com desprezo absoluto. Tire esse lixo daqui. Coloquem-no em um veículo separado. Não quero contaminação. Miller tentou protestar, fixando Helena com ódio. Você me armou. Isso é uma armadilha. Sente-se, Miller, respondeu Helena, ecoando pelo bullpen. Eu não te prendi. Você se encurralou. Seu distintivo não te dava o direito de me tocar. Dava-lhe a responsabilidade de me proteger. Você falhou. Ele foi arrastado para longe, botas arrastando pelo chão, soluçando enquanto a realidade da própria destruição finalmente o atingia. Henderson tentou interceder nervoso. Agente Thorne, podemos resolver isso internamente. Helena riu, frio e cortante. Tocou a bochecha ainda inchada. Internamente? Seu sargento me fez sangrar e tentou me forçar a assinar uma confissão falsa. Seu tenente tentou encobrir. Esse é o nível de corrupção que vocês chamam de interno. O poder havia mudado de mãos. A presa se tornara caçadora e o prédio agora estava sob justiça federal total. Não é só uma maçã podre. A árvore inteira está doente. Vamos fechar este estabelecimento, Henderson, diz Thorne, colocando-se entre o chefe e Helena. Esta delegacia agora é uma cena de crime federal. Minha equipe vai apreender todos os servidores, todas as gravações de câmeras corporais e todos os registros dos últimos 5 anos. Se você tem algo a esconder, sugiro que ligue para seu advogado agora mesmo. Henderson empalidece, a magnitude do desastre finalmente atingindo-o. Você não pode simplesmente invadir minha estação. Eu só... Sim, corta Thorne. Agente Vance, pronta para prestar depoimento? Sim, senhor, responde Helena, firme. Mas primeiro, tenho algo que a promotoria vai querer ouvir. Ela estende a mão para a bolsa de evidências trazida pelo sargento Cole. Dentro, seus pertences pessoais. O relógio tático robusto, preto, agora ativando o gravador de áudio que capturou tudo desde o momento em que Graves entrou no saguão.
Cada palavra, diz Helena, olhando para Henderson, desde o instante em que balbuciou, desde que tentou me subornar, cada insulto, cada gesto está registrado em alta fidelidade, sincronizado na nuvem. Os agentes do FBI se posicionam em silêncio, observando enquanto Helena inicia a reprodução do áudio. O zumbido ambiente, o farfalhar do jornal, passos hesitantes. A voz de Miller ecoa, agressiva, predatória, insultando-a, desrespeitando-a, zombando de sua residência. Henderson fecha os olhos, incapaz de encarar o desastre acumulado. O procurador da cidade observa trêmulo, enquanto cada ação, cada abuso de poder se desdobra em áudio cristalino. O som do soco, o farfalhar da seda, o riso arrogante dos policiais Banks e Trent, o encobrimento meticuloso, tudo registrado. Graves oferecendo acordo, ameaçando a vítima, nada escapa. Isso é discurso de ódio, isso é privação de direitos, diz Thorne, olhando para Henderson. A sua maçã podre contaminou toda a cesta. O silêncio que se segue é sufocante. Helena aponta para o chefe. O som do seu departamento está morrendo. O procurador da cidade se levanta trêmulo e concorda. Cooperaremos plenamente. Suspensão imediata de todos os envolvidos. Não contestaremos as provas, porque nós também temos vídeo, acrescenta Thorne. Henderson arregala os olhos. Helena explica. Câmeras 4K no saguão, disco rígido garantido pelo concierge do prédio, tudo sincronizado com o áudio. É impossível negar. Cada gesto de Miller, cada soco, cada olhar de desprezo, registrado em evidência indiscutível. Quero que todos sejam processados, diz Helena a Thorne. Miller, Banks, Trent, Graves, que enfrentem a justiça comum, sem custódia especial, que vejam o que é ser tratado como os que eles costumam colocar atrás das grades. Ela se volta para Henderson. Sugiro que renuncie antes do anoitecer. Quando esse áudio vazar, e ele vai vazar, você não será a face deste departamento. O sol se põe, tingindo o céu de tons púrpura e laranja, refletindo o estado de espírito da cidade. As notícias se espalham. O vídeo vai ao ar em CNN, Fox, MSNBC. A internet explode com a hashtag Justiça para Agente Vance. Miller, sem uniforme, com macacão laranja, é conduzido à van federal. A multidão se reuniu. Moradores, ativistas, vítimas passadas, todos aplaudindo, entoando cânticos de justiça. Helena, no topo da plataforma de carga, Thorne e Jackson ao lado, observa Miller. Ele ergue os olhos inchados, desesperado, pequeno, patético. O monstro que aterrorizava o saguão desapareceu, substituído por um covarde encarando finalmente as consequências. Agente Vance, implora Miller. Por favor, eu tenho família. Ela não grita, não se vangloria. Ela apenas desce os degraus, parando fora do alcance das algemas dele e diz: você não fez isso, você se encurralou. O silêncio é absoluto, o poder reestabelecido, a justiça finalmente cumprida. A delegacia de Kensington nunca mais será a mesma. Pense na minha família quando você me deu um soco, murmura Helena com a voz baixa, firme. Você não pensou nas famílias de todas as pessoas que você intimidou e abusou durante anos. Ela pausa, olhando nos olhos de Miller. Consultei seu histórico. 12 denúncias por abuso de poder, todas contra minorias, todas ignoradas pelos tribunais. Você nunca se importou com os filhos. Ela faz um gesto para os agentes. Tire-o da minha frente. Enquanto Miller é empurrado para a van,
Os agentes voltam à delegacia. É uma operação de limpeza total. Caixas de arquivos são carregadas, e Banks e Trent são levados algemados, com jaquetas cobrindo os rostos, escondendo a vergonha diante das câmeras. O tenente Graves sai pela porta da frente soluçando, enquanto a imprensa registra cada passo de sua queda. Flashbacks da carreira destruída de Miller passam pela mente de todos. Helena retorna ao bullpen, agora praticamente vazio, exceto pelo FBI. Ela caminha até a mesa onde foi fichada, pega o leitor de impressões digitais e observa silenciosa, vigilante. Vamos limpar este lugar por completo, diz Thorne, aparecendo ao lado dela. O Departamento de Justiça enviará uma equipe para reconstruir esta estação. Nova liderança, nova estrutura, treinamento rigoroso e supervisão independente. Isso não deveria ter sido necessário. Aconteceu, responde Helena, a voz embargada. Não deveria, concorda Thorne, mas agora temos a chance de garantir que nunca mais aconteça. Você se sacrificou pela equipe, Helena. Literalmente. Ela toca o queixo, sentindo a cicatriz, a lembrança da violência sofrida. Vá para casa, diz Thorne com suavidade. Descanse um pouco, cuidaremos da papelada. Helena acena e sai da delegacia, atravessando a multidão que aplaude. Entra em seu SUV do governo e olha para trás, uma última vez. A delegacia, antes uma fortaleza, agora parece uma cena de crime, mas também um lugar onde a justiça pode existir. 6 meses depois, o Tribunal Federal está lotado. Repórteres, líderes de direitos civis e moradores de Kensington ocupam cada assento. A tensão no ar é quase palpável. Ryan Miller está à mesa de defesa, pálido, abatido, recusando contato visual com o júri. Helena Vance está à mesa da acusação, impecável em seu terno cinza, o cabelo preso em coque firme. Uma fina cicatriz marca seu queixo, lembrança permanente do ataque. O julgamento dura 3 semanas. A defesa tenta alegar PTSD, provocação, edição de vídeo. Tudo é desmentido pela força das evidências. Nas alegações finais, o advogado de Miller, Finch, desesperado, tenta pintar seu cliente como vítima. Ele errou, teve um dia ruim, lutou contra o alcoolismo, murmura ele, buscando clemência. Mas será que ele merece perder tudo? Um murmúrio percorre a sala. Helena observa em silêncio. O procurador federal Sarah Jenkins se levanta, caminha até o centro e liga o monitor, reproduzindo o vídeo. O júri vê cada detalhe. O átrio elegante, Helena lendo o jornal, Miller entrando bêbado, agressivo. O soco, o abuso de poder. Um dia ruim? Pergunta Jenkins. Uma decisão subjetiva? Não, isso é ódio. Poder. Um homem que acreditava que seu distintivo lhe dava direito de esmagar qualquer um que não se curvasse. O júri observa, em silêncio absoluto. O veredito chega em menos de 2 horas. Miller é considerado culpado. Privação de direitos civis, agressão agravada, falsificação de relatórios e conspiração para obstruir a justiça. Ele cai na cadeira, chorando de autopiedade, não de remorso. Duas semanas depois, a sentença: 8 anos em prisão federal, sem liberdade condicional, 3 anos de supervisão após a saída, aposentadoria revogada, impedido permanentemente de atuar na aplicação da lei. O martelo do juiz Sterling ecoa pela sala como um disparo. Miller é levado algemado, os correntes tilintando. Ele olha para Helena uma última vez, procurando compaixão, mas encontra apenas justiça. Ela respira fundo, sentindo o peso da responsabilidade sair de seus ombros.
Justiça foi feita, diz Helena às câmeras, calma, firme. Mas a justiça não é um destino, é um esforço constante. Ela entra no carro, dirigindo para casa. No saguão de Kensington, David, o concierge, sorri. Bem-vinda de volta, senhorita Vance. É bom estar em casa, David, responde ela, sentando-se na poltrona onde tudo começou. Pega o jornal, pede um café. Por um momento apenas existe, segura e em paz. Ela sabe que outros Millers ainda existem. A luta continua, mas a mensagem foi enviada. O escudo protege os inocentes, não os predadores. Helena Vance sobreviveu, desmantelou a corrupção e provou que integridade, coragem e preparação são mais poderosos que qualquer distintivo. O mundo assistiu. A justiça foi feita, e Helena permanece vigilante, pronta para proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos.